Nunca foi tão difícil ganhar quanto agora, porque o nosso lápis de atenção está sendo constantemente invadido e atacado por estímulos sensoriais. A maioria das pessoas tem o lápis de atenção de um peixe dourado. E provavelmente você está fritando o seu cérebro e matando o seu lápis de atenção sem nem saber. O lado bom disso é que com um mínimo de disciplina e ética de trabalho você supera 90% das pessoas. A sua capacidade de ter sucesso hoje é determinada pela sua capacidade de controlar seus impulsos, principalmente sexuais, dessexualizando seu cérebro. O primeiro passo para dessexualizar seu cérebro é cortar a pornografia. Mais de 90% dos homens hoje assistem pornografia. A primeira relação da maioria, esmagadora maioria dos jovens hoje, é com uma tela, em terceira pessoa. Então, na neurociência, tudo que você dá atenção cresce. Então, a neuroplasticidade de você ter a primeira relação com uma tela em terceira pessoa faz com que a disfunção erétil em jovens esteja mais alta da história. Não só por esse motivo, eu vou chegar lá também. Mas qual que é o grande problema da pornografia? Eu já falei, são 3 aspectos. Novidade limitada, fácil acesso e prazer imediato, sem esforço. Isso faz com que a gente procure mais só para se sentir normal. Os picos de dopamina que a pornografia gera são seguidos por um vale de dopamina. E aí você tem o comportamento de fissura, de busca por mais daquilo e busca por novidade. O segundo passo para dessexualizar o seu cérebro é parar de buscar sexo casual e gratificação externa nas pessoas. O grande problema disso é que é um comportamento sem sentido, que geralmente foi instalado lá cedo na nossa infância. Filmes de Hollywood colocam o homem como tendo sorte de se relacionar com a mulher. O homem tem sorte, né? Então se dá bem. Só que por que para o homem necessariamente é melhor e não para a mulher? Por que a mulher também não tem sorte? Então tudo uma questão de perspectiva. O seu maior órgão sexual é o seu cérebro. Muita gente vem falar comigo sobre disfunção erétil, e muita gente hoje está usando medicação para isso, vários jovens, não é à toa. Uma das grandes causas da disfunção erétil é a psicológica, a gente sabe disso, porque tem 2 braços do sistema nervoso autônomo, que é o que a gente não tem controle, a gente teria controle com a respiração, né, mas é mais complexo isso. Tem 2 braços do sistema nervoso autônomo, simpático, de luta ou fuga, e parasimpático. O braço simpático é o braço da ejaculação e o braço parasimpático é o da ereção. Então, são estímulos completamente diferentes. Com essa busca incessante por prazer, e aí também, claro, com a pornografia, que leva a gente a nem querer aproveitar o ato e se finalizar, né, essa busca por resultado, esse pensamento guiado por resultado e não guiado pelo processo, faz com que a gente fique ansioso, não consiga ter uma ereção suficiente ou tenha uma ereção e tenha ejaculação precoce. Então, é toda uma questão de reenquadramento cognitivo que leva anos, porque foram anos ali martelando o seu cérebro com a tela, se relacionando com uma tela em terceira pessoa, sem os outros sensos, sem os outros hormônios que entram. Certo? O grande problema disso é que exatamente o tipo de pessoa que você fissura é o que você mais vai repelir, porque a gente evoluiu para detectar quando alguém quer tirar algo da gente. E a melhor forma de abordar relações de todo tipo, sociais, relacionamento, para trabalho e tudo, é vir de uma perspectiva de entregar valor. Você quer sempre entregar valor. Por quê? Isso te deixa em uma posição muito mais segura e de poder. Por quê? Você sabe como você entrega valor. Se a pessoa não quiser mais, o problema não é seu. Tem vários motivos para várias religiões abominarem esse comportamento de busca por gratificação, por sexo, porque de fato estava associado às pessoas pararem de fazer coisas úteis e ficarem como drogados, como se fosse uma droga, um comportamento aditivo mesmo. A gente tem que entender que a ejaculação é um instinto tão forte, um instinto de se reproduzir, passar os genes adiante, quase tão forte como de sobrevivência. E está associado a esses nossos programas de sobrevivência, que eu já falei aqui no canal, de busca por prazer, busca de querer se dar bem. O grande problema desses picos sucessivos de dopamina é que você gera um padrão de liberação de dopamina, que é a substância da motivação, mais fásico, em fases. São picos e vales de dopamina. E cada vale de dopamina você vai se sentir mal e vai querer voltar a ter um pico de dopamina só para se sentir normal. Ao invés de ter um padrão tônico de dopamina, sustentado, de motivação, em que você tem uma motivação mais sustentada para atividades que demandem esforço, que não são de prazer imediato sem esforço. E aí isso vai alterar tudo, a forma que você olha para as pessoas vai ser menos dopaminérgica, você vai ser diferente da grande maioria. Se você quer ter algo que ninguém tem, você tem que fazer algo que ninguém faz. A grande maioria dos homens está assistindo pornografia, buscando prazer nas pessoas externas e todo mundo percebe isso, é ineficiente, esse é o grande problema. Eu não estou falando isso para cagar a regra, é porque de fato é ineficiente, a forma mais ineficiente de você se relacionar e conhecer até possíveis futuros parceiros, ou amigos, ou sócios para negócios.
a gente percebe essas coisas. Os seres humanos têm esses mecanismos adaptativos de reconhecimento de linguagem facial que são muito melhores do que de ouvir a pessoa falando. A gente é muito adaptado para ler as expressões faciais das pessoas. A gente vê quando alguém está querendo tomar algo da gente. Você provavelmente sabe, já passou por isso. Eu queria gravar vídeo há muito tempo, eu tinha vergonha de aparecer, e é como se existisse uma dissonância entre um Rafael que poderia ser público e aquilo que você faz entre quatro paredes, que é o que realmente define a sua personalidade de verdade. Então, o grande problema da pornografia é que você fica com uma identidade fragmentada, né? Tem uma identidade sua que está ali fazendo algo meio escondido, em segredo, e outra que você está falando uma coisa. Então, é dissonante. Baseado na neurociência, o tempo médio para você ter uma boa neuroplasticidade, de mudança de hábito, é uns 60 dias, pelo menos. Então eu tentava parar com a pornografia, eu não conseguia. Por quê? Quando eu parava, eu ia para masturbação ou ia para sexo casual. Então eu falei, eu vou cortar tudo completamente. E eu fiquei 100 dias sem. 100 dias sem qualquer estímulo sexual. E aconteceu alguma coisa, realmente, que eu lembro que no dia mais ou menos 100 eu comecei a gravar os vídeos. Teve alguma influência na motivação, porque eu estava buscando prazer. Eu fiz esse jejum de dopamina, né? Jejum de dopamina é um termo ruim porque você não fica sem dopamina, mas é você parar de ter esses picos constantes de dopamina para regular seus níveis de motivação. Então, olha como sexualizar o seu cérebro faz diferença. É muito mais viciante do que a gente imagina. O instinto de reprodução é absurdo, é quase sobrevivência, por isso que mexe tanto com as nossas emoções. Tem uma região do seu cérebro chamada córtex cingulado médio anterior, é a região da força de vontade e da vontade de viver. Quando você deixa de fazer alguma coisa que você quer muito fazer, mas você sabe que é importante você deixar de fazer ela, por exemplo, deixar de comer um doce, essa região é estimulada e ela vai crescendo a longo prazo. Você vai se tornando cada vez mais resiliente, tendo cada vez mais força de vontade. E o mesmo vale também quando você faz alguma coisa que você não quer fazer, mas sabe que é importante. Por exemplo, exercício físico. Tem estudos com exercício aeróbio mostrando que quando você pratica aeróbio, você aumenta o córtex cingulado médio anterior. E atletas têm essa região mais forte também. Você quer ser o mais desapegado possível. Quanto mais desapegado você for do resultado, menos ativação você vai ter do sistema simpático. Lembra que eu falei que é o de ejaculação, oposto ao parasimpático, que é o de digestão, de ereção. O simpático, de luta ou fuga. E quando você está muito fissurando alguma coisa, você ativa mais esse simpático, bloqueia a sua capacidade de focar. A gente sabe que foco e ansiedade estão relacionados. Para você conseguir focar, você não pode estar no estado de luta ou fuga e de ansiedade. Então, sempre abordar qualquer relação de uma perspectiva mais desapegada. Pode ver, as pessoas desapegadas são as mais atraentes, só que tem que ser genuíno. Então, como você faz isso? É um reenquadramento cognitivo mesmo. Treinar, ver a vida sob uma ótica muito maior. A gente vai morrer um dia. Será que essas coisas realmente importam? Será que esse mundo, esse busca por prazer imediato, não é uma ilusão? Será que a gente não está vivendo numa ilusão? Esse mundo não é uma ilusão? Todos esses mecanismos dopaminérgicos, será que vale a pena? Será que é eficiente? Você está feliz? Se perguntar essas coisas, se possível até anotar, se estiver numa situação muito difícil. Desapegar genuinamente dessa busca, dessexualizar seu cérebro e mudar o seu tono de dopamina. Por quê? Você vai entrar no estado parasimpático, de calma, relaxamento, e ter um tônus maior de dopamina para você se motivar, conseguir focar no que você quer realmente, de verdade. Dopamina não é sobre a busca do prazer, é sobre o prazer da busca, segundo Robert Sapolsky, neuroendocrinologista. O que isso quer dizer? Quanto menos você praticar prazer imediato, sem esforço, não é que não pode, de vez em quando acontece, ninguém é perfeito, muito menos eu. Mas quanto mais você treinar circuitos de processo, de focar no processo, de fazer as coisas buscando o processo e não o resultado imediato, mais feliz você vai ser a longo prazo. E aí você vai ter como se fosse uma áurea que as pessoas percebem e ninguém sabe explicar. O que esse cara faz de diferente? Tudo que você faz entre quatro paredes tem um efeito na forma que você interage, na forma que você se posiciona no mundo, na sua autoconfiança. Como que eu fiz isso? Cortando totalmente 90 dias, todos os estímulos. Tem uma cena no filme Matrix que o vilão está totalmente dentro da Matrix, ele está aproveitando todos os prazeres da Matrix, as ilusões do mundo. E ele fala que a ignorância é uma bênção. Pode ser a curto prazo, mas a longo prazo está associado a infelicidade, frustração. Então a hora de sexualizar seu cérebro é agora. A melhor hora era 10 anos atrás, mas a segunda melhor hora é agora. É mais possível do que você imagina manifestar o que você realmente quer. Ao mesmo tempo, a vida passa muito rápido. A gente não tem tanto tempo assim quanto a gente imagina. Principalmente quando a pessoa tem um filho, entra num relacionamento por carência,
Olha onde isso pode te levar. Então, eu falo isso mais para você ser feliz e realizar o que você quer realizar na vida. Deixar para a posteridade, talvez, deixar uma marca, algo que vai te deixar feliz. Se você não quiser fazer isso, tudo bem também. Cada um tem a sua própria decisão. Mas é legal ter essa escolha. E aí, como que você faz isso? É desapegando dessa fissura, dessa necessidade imediata. A única forma que eu consegui fazer de verdade e cortar a pornografia mesmo, estou há mais de 2 anos sem consumir, foi cortando todos os estímulos sexuais. Porque, de fato, houve um reset de neuroplasticidade no meu cérebro, com esses mecanismos, e mudou a forma que eu interagia com as pessoas. A verdade é que todo mundo busca isso, mas ninguém está disposto a ser assim. Se você quiser ter algo que ninguém tem, você tem que fazer algo que ninguém quer. Dessexualizar seu cérebro vai te diferenciar da manada. Valeu. Mais foco, menos ansiedade.